Professor Jorge Miranda, professor aqui da Faculdade de Direito de Lisboa, que nos deu a honra de ser capa da 22ª edição. Estou aqui visitando ele no mês de dezembro, já chegando o mês de dezembro. Quero lhe agradecer muito pela colaboração, sou uma admiradora do seu trabalho e espero que a gente consiga, a gente estava conversando com os professores aqui da casa, fazer com que tenha essa integração das culturas e que a gente possa evoluir um pouco essas ideias de pensamento, de uma mudança de se pensar o direito, né? As pessoas têm uma ideia sempre que tem que buscar o direito quando já estão com um problema. E o senhor escreveu sobre a teoria dos direitos e deveres fundamentais, né? E que sou muito grata. Pedi para o senhor, antes, que fizesse um pequeno depoimento sobre, não o jornal Estado de Direito, mas sobre o Estado de Direito. Bom, seria uma longa conversa, mas o Estado de Direito é o nome, a expressão Estado de Direito é o nome que nós damos à forma de organização do Estado, do poder político, da sociedade, em que há fundamentalmente um determinado conjunto de grandes princípios. Em primeiro lugar, a ideia de direitos fundamentais, a pessoa humana, a sua dignidade, a proteção da pessoa humana, a sua liberdade, a sua autonomia frente ao poder político. A pessoa humana como sujeito e não como objeto do poder político. Em segundo lugar, a ideia de que a pessoa humana não deve estar afastada do exercício do poder político, deve ter uma forma qualquer de intervenção na conformação do poder político. E daí a ligação que hoje se faz a Constituição brasileira, faz a Constituição portuguesa, entre Estado de Direito e democracia. Estado democrático de direito, Estado de direito democrático. A liberdade individual, a liberdade pessoal, realiza-se no Estado de Direito, pois o Estado de Direito pressupõe democracia. Não há democracia sem Estado de Direito e também a experiência histórica mostra que não há Estado de Direito sem democracia. Depois, há todo um conjunto de princípios jurídicos que decorrem da ideia de Estado de Direito. O princípio da justiça, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, da proteção da confiança, do respeito à coisa julgada, o princípio da universalidade dos direitos, o princípio da responsabilidade do Estado por ações ou omissões que infringam os direitos fundamentais. Todo esse conjunto de princípios integra o núcleo que nós hoje consideramos essencial ao Estado de Direito. O Estado de Direito não é algo que tenha surgido de um momento para o outro. A ideia foi lançada no século XIX e depois as constituições e a prática de vários países têm concretizado a ideia de Estado de Direito. Infelizmente, muitas vezes, no meio ou depois de grandes calamidades ou de regimes totalmente antagónicos do Estado de Direito. Não é por acaso que, por exemplo, a Constituição, que é considerada paradigmática do Estado de Direito, a Constituição Alemã de 1949, a Constituição de Bonn, vem a seguir ao regime nazista. Não é por acaso que a Constituição Portuguesa de 1976 vem a seguir ao regime salazarista, ou a espanhola de 78 a seguir ao regime franquista, ou a brasileira de 88 a seguir ao regime ditatorial. Há também uma certa, para lá do avanço das ideias, da concretização das ideias, há também uma certa dialética histórica. Quando há um determinado regime que põe em causa os direitos fundamentais, a garantia da participação política dos cidadãos e estes princípios que eu há pouco mencionei, então, no momento seguinte, dá-se um passo mais em frente. Quer-se contrariar aquilo que antes se verificou. E, felizmente, é esta situação em que nós nos encontramos no Brasil, em Portugal, na Espanha e em muitos outros países. O avanço para o Estado de Direito muitas vezes tem sido à custa de muitos sofrimentos. Nós tivemos em Portugal a censura à imprensa durante 48 anos, a polícia política, prisões políticas, banimento de pessoas contrárias ao regime,
a impossibilidade de manifestação de ideias contrárias ao regime, e o Brasil também conheceu, em certo momento, durante menos tempo, mas em alguns aspectos até agravadamente com as torturas que no Brasil houve. E a Alemanha, então, foi um desastre total. Portanto, não se pense que há uma linha contínua no sentido do Estado de Direito. Não. As coisas dependem muito da sociedade. O direito, conforme a sociedade, uma sociedade muitas vezes não está em consonância com o direito. E há forças totalitárias, forças populistas, forças de vária natureza que são opostas ao Estado de Direito. E há depois também crises económicas, financeiras, sociais, crises identitárias que levam muitas vezes a um afastamento do Estado de Direito. Portanto, o Estado de Direito é algo que nós podemos dizer que se identifica com o constitucionalismo moderno, podemos dizer, vem desde a Constituição Americana de 1787, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, sobretudo do século XIX,